Boa tarde a todos. Com muita alegria, paz, luz, iniciamos a preleção desta tarde. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, abrangendo do item 24 ao 31, que são as instruções dos Espíritos, portanto, é a última parte desse capítulo, nós vamos estar trabalhando essa mensagem ditada pelo Espírito de Girardin, a verdadeira desgraça. Todos falam de desgraça, todos a experimentaram e julgaram conhecer o seu caráter múltiplo. E aqui, então, o Espírito de Girardin, ele vai dar alguns itens da qual consideramos como desgraça. Eles vêm na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde a sua nudez nos farrapos da vaidade. Naturalmente é até poético, né? Mas esse espírito que nasceu no mesmo ano de Kardec, em 1804, era uma poetisa e desencarnou em 1855, portanto, antes da publicação do Livro dos Espíritos, mas foi um espírito que contribuiu muito com Kardec na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, e na própria revista espírita tem bastante mensagem desse espírito. É interessante, né, quando ele coloca a miséria, a lareira sem fogo, ao berço, né, vazio que antes sorria, né, as lágrimas. Nós podemos até acrescentarmos neste chamado desgraças, como a própria época que nós estamos vivendo, essa pandemia. Mas é interessante que ele diz, isso tudo seria, do ponto de vista, na presente existência, agora, no mundo material. Mas se nós transportarmos isso para mais além, é o que ele diz assim, mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que a própria coisa. Então, tudo isso que nós achamos que realmente seja uma desgraça, tem consequências lá na frente, ou muitas das vezes no mundo espiritual. A nossa posição diante de todos esses acontecimentos, como nós agimos, como nós nos suportamos, como nós aplicamos aquilo que estamos aprendendo. Ao que parece nos desgraça, hoje pode ser um grande benefício para o nosso crescimento espiritual, para o nosso despertar. Então, depende do ponto de vista, depende de cada um, de maneira que enxerga, de maneira que reage diante de tudo isso. Interessante, um pouco mais abaixo, ele diz assim, dizei-me o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências. Não é, na realidade, um desgraçado que aquele que inicialmente é aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Até olhando essa parte, né, dessa tempestade, nós tivemos semana passada, aqui em São José dos Campos, um vendaval muito forte, que provocou muita desordem, né? Mas, então ele diz assim, o que nós achamos que seja uma desgraça, as quedas de árvores e tudo isso mais, ele diz assim, purifica a atmosfera dissipando a miasma insalubre que poderia causar a morte. Então, tudo na natureza tem uma explicação, tem uma razão. Então, da maneira que nós enxergamos, da maneira que nós sentimos,
que podemos considerar desgraça ou um benefício. Seguindo um pouco mais abaixo, para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação da vida futura. Aqui que nós falamos, né? Projetarmos isso lá na frente. Então ele diz o que às vezes achamos que é uma desgraça, mas se nós transportarmos isso para a vida além desta, né, além desta vida, pode ser, aí sim, as consequências que podem ser realmente mais drásticas, né? Então, mostrando que a nossa reação, a nossa maneira de encararmos e suportarmos o que está acontecendo conosco, é o que vai refletir lá na frente. Muitas das vezes nós vamos ver que essa desgraça foi um grande benefício para o nosso despertar, para o nosso crescimento espiritual. O próprio Espírito, ele também faz assim uma colocação de uma outra forma, né? Ele diz assim: a desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprime o pensamento, confunde o homem quanto o seu futuro. Se nós votarmos somente por essas coisas, né, da vida presente, material, e buscarmos somente a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade e coisas mais, é o que vai causar para nós, lá na frente, a verdadeira desgraça. Esse item da verdadeira desgraça é muito interessante, uma leitura, uma meditação nesta mensagem. O item 25, ditado pelo espírito François de Geneve, em Bordeaux, ele diz assim: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer a sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. É muito importante, é muito interessante essa colocação, porque as pessoas às vezes apresentam uma tristeza, uma melancolia muito presente, muito forte, e por mais que ela tenta buscar uma explicação, uma razão, não encontra. E aqui o Espírito diz assim, que faz às vezes sentir a vida tão amarga, né? Então ele diz assim, é que o nosso espírito, ele aspira à felicidade e à liberdade, que o nosso espírito quer essa liberdade, essa felicidade, né? Se desprender da matéria. Mas ele percebe que, ligado ao corpo, os seus esforços são em vãos, né? E esses esforços, vendo que são em vãos, é o que provoca no nosso corpo essa apatia, essa languidez, esse abatimento e tornando-nos a vida mais infeliz, essa tristeza. Então, a importância disso aqui é quando essa tristeza, apodera-se de nós, é buscarmos recursos para isso, através da prece, através de bons pensamentos, conectarmos ao alto, entendermos que aqui na Terra cada um tem uma cota para uma existência, e nessa cota, vocês imaginam se o espírito pudesse simplesmente
se libertar a hora que, cansei daqui, vou embora. Nós estaremos hoje aqui no planeta Terra, o número de encarnados bastante reduzido. Então, não é querer o espírito aspirar e se libertar. Não é assim. Ele vai se libertar no momento oportuno, a não ser que ele provoque esta libertação. Aí é outro fator que contraria até as leis do Pai. Mas acontece muitos irmãos apresentando essa apatia, essa tristeza, essa melancolia muito presente. Temos que buscarmos recursos para isso. Seguindo um pouquinho mais abaixo, ele diz assim: essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Então, ele está afirmando aqui que essa aspiração, né, de uma vida melhor está em todos nós, todos os espíritos. Mas não devemos buscar neste mundo. Quer dizer, vamos melhorar o máximo que pudermos aqui para sempre alcançarmos condições melhores após o nosso desencarne ou até mesmo quando encarnado. Seguindo um pouquinho mais abaixo, ele diz assim: se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, vir de tombar sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai decisivamente, pois são de curta duração e deve conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. O Espírito termina, vamos dizer assim, essa mensagem, dizendo que a nossa vida aqui nessa presente existência é de curta duração. O que é uma encarnação de hoje 80, 90, 100 anos em relação à vida espiritual? É muito pequena. Então, passa rápido. Temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque se estamos encarnados, porque nos foi permitido esta bênção, de podermos aprender e crescermos um pouquinho mais. O item 26, ele fala das provas voluntárias e o verdadeiro celício. Eu vou ler o item 26, um trecho, e diz assim: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido que se afoga procurar salvar-se? A quem se espetou no espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta e não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seriam antes preguiça que virtude. Interessante essa colocação, que foi ditada pelo anjo da guarda, em 1863. Ele inicia: é permitido abrandar as vossas provas? Sim, nós estamos aqui, nós podemos abrandar, buscarmos recursos, mas para isso, até ele faz aqui várias outras colocações, interessante. Ele diz assim: quem está se afogando não deve procurar salvar-se? Se tem um espinho, não temos que retirá-lo? Ou que está doente, chamarmos um médico? Então ele diz que as provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, essas provas na qual estamos passando, nós temos que ter essa paciência, essa resignação, buscarmos recursos,
não cruzarmos os braços, esperarmos, né, cumprir a nossa etapa aqui na Terra e partirmos. Não, estamos constantemente buscando amenizar os nossos sofrimentos. E para isso não é contrário às leis de Pai. Não, nós temos sim que amenizarmos. Até ele diz, se um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, se ele nasce no meio com todas as dificuldades, ele tem que buscar meios para vencer essas dificuldades. Que o mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que se podem evitar. Até ele fecha, né, dizendo que e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça do que virtude. Quer dizer, cruzarmos os braços, deixa as coisas correrem, não. Se estamos doentes, temos que buscarmos recursos. Se estamos sofrendo, vamos buscar recursos. Vamos ligar para um irmão, para um amigo, que nos ajude, nos ampare. Então, essa lição é bastante interessante. E eu só gostaria de encerrar essa mensagem dizendo que tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando, que hoje essa pandemia pode nos ser uma desgraça, mas, acima de tudo, o importante é como nós estamos, diante de tudo isso, agindo. Estamos constantemente em preces, em pensamentos bons, vibrando por aqueles que estão lutando nessa linha de frente, junto a esses irmãos em sofrimentos. O que nós podemos fazer? Ficarmos em casa simplesmente acompanhando? Não, nós podemos usar recursos e outros mais recursos. A preces, estamos acompanhando todas essas lives que são feitas, palestras que são dirigidas nesse sentido. Quer dizer, adquirimos condições e, acima de tudo, é uma oportunidade de nós avaliarmos como nós estamos. Se eu estou me sentindo muito seguro, não muito seguro, temos que buscarmos auxílio. Então, meus irmãos, a vida nos ensina. O que parece nos desgraça hoje, amanhã vamos entender que é uma bênção que Deus nos envia para nós aprendermos outros valores, outras condições que nos auxiliem a despertar o nosso crescimento. Muita paz a todos, que Deus, na sua infinita misericórdia, ilumine e ampare a cada irmão, a cada coração nesse momento. Até uma próxima oportunidade, fiquem em paz.